Pronto, agora está gravando. É extremamente importante que a gente bote na cabeça que se a gente faz a coisa mais simples que for, da melhor maneira possível, aquilo vai acabar gerando prazer na gente, porque a gente vai gerar um benefício a alguém. Então, por mais simplória que seja a atividade, varrer, limpar. Eu sempre disse para as minhas higienizadoras no hospital, nos hospitais onde eu trabalhava, que para mim elas eram as pessoas mais importantes do hospital. O médico só aparece lá uma vez por dia, as enfermeiras aparecem de vez em quando, e as higienizadoras estão em todos os lugares limpando toda a sujeira que todo mundo fez. Experimenta parar a higienização se o hospital não para. Você pode tirar metade das enfermeiras, pode tirar boa parte dos médicos, os pacientes vão continuar lá internados, mas com a higienização, o hospital para. E aí, quando elas começaram a entender a importância do trabalho delas e o quanto era valioso que elas fizessem aquilo de forma bem feita para ninguém se contaminar, elas começaram a ficar mais felizes. Ganhamos prêmios e tudo, elas ganharam um 14º salário, a gente disputava lá com outros setores, e foi a primeira vez que elas tinham ganhado, porque elas passaram a ter sentido e significado do trabalho. E, claro, o trabalho de higienização não é um trabalho solitário, porque eu tenho um quarto de hospital e tenho um corredor de hospital, que são 4 turnos de trabalho que mantém ele limpo, né? Eu tenho o pessoal da manhã, o pessoal da tarde e 2 noites diferentes. Se elas não trabalharem em conjunto, sempre vai parecer que aquilo lá está sujo. Então, precisou da união delas para que as coisas acontecessem, né? Claro, nem todo mundo entendeu o espírito e algumas eu tive que mandar embora, porque elas eram muito individualistas, só se preocupavam com elas mesmas. Primeiro eu conversei, segundo eu conversei, terceira eu conversei, e eu nunca fui além da terceira conversa. E aí eu despachava e colocava uma outra pessoa que a gente entendia que ia ser mais parceiro das demais, tá? Bom, já falei sobre isso agora. Sentido, então, significado coletivo e o sentido muito mais individual. Tranquilo? Hoje lá na minha empresa, as gurias, né, estão tudo pedindo, que tá ruim, que não sei o que ia pedir as contas, que não sei o que, e daí eu disse pra, tá, mas vocês vão fazer o quê? Daí elas disseram, não sei, aqui na empresa não está cheio. Daí eu disse pra elas, vocês têm estudo? Não. Então estude, gente, e fique aqui, vão estudando. E elas, vamos fazer que nem a tia Maria, vamos estudar então. Daí eu disse assim, tá brabo estudo também, mas estudando tu vai conseguir. Mas, tia Maria, o que tu quer ser? O que tu quer te formar? Tu gosta de trabalhar na limpeza? Eu adoro trabalhar na limpeza, só que o meu corpo tá ficando pesado, tá ficando difícil. Daí eu disse assim, daqui uns 5 anos eu já quero trabalhar sentadinha, porque daí eu não aguento mais trabalhar na limpeza. Aí elas disseram, mas daí, tia Maria, vai estudar, trabalhar no quê? Eu gosto muito de limpeza, que eu acho que eu vou botar uma firma, né, para ensinar a pessoa a limpar. Daí, né, tá ficando difícil, ou montar uma empresa. Daí eu administro a empresa e arrumo emprego para quem está desempregado. Elas se mataram rindo, né? A tia não pensa grande. Eu disse, mas a limpeza é a coisa mais importante. Se não tiver limpeza, não tem nada. E olha, o que você está falando é extremamente importante, tá? Uma das dificuldades das pessoas conseguirem emprego para trabalhar no hospital é porque elas não têm curso de capacitação para trabalhar em higienização. Eu queria muito que a UFPA, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, criasse um projeto. Eu me ofereci para dar as aulas de graça, para formar a mão de obra para trabalhar em hospital. Elas dariam a estrutura, dariam o espaço. E por que a UFPA? Porque a UFPA fica do lado da Santa Casa. Lá toda hora precisa de mão de obra qualificada. E o problema da mão de obra de hospital é que não é uma faxina de casa, né? Não é uma faxina normal. A faxina de hospital é uma faxina diferente, mais pesada, com uma série de outros cuidados. E a tua ideia é perfeita. Se você montar no futuro uma escola para ensinar as pessoas a limpar, está feita na vida. E cada vez mais, essa empresa sua vai poder ter foco não só em hospitais, mas em casas, residências das pessoas. Porque as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de conseguir pessoas de confiança para poder colocar na sua casa. E se eu tiver uma firma que me respalde que aquela pessoa é confiável, eu vou em frente. A minha sobrinha, que tem faculdade, tem mestrado, foi morar 1 ano no Canadá, fazendo limpeza na casa das pessoas de uma firma de brasileiro que estava no Canadá. Eles tinham um monte de equipamento, eles entravam e limpavam a casa inteira. E um dos serviços que ela fazia, que ela não gostava de fazer, mas fazia, era quando tinha assassinato na casa. Alguém morria, tinha aquele monte de sangue, a família não queria, e você ia lá e fazia a limpeza após assassinato. A firma ganhava dinheiro para chuchu. Além de ganhar um dinheiro bem bom ainda, né? Dá confiança, a segurança, né?
É isso aí. Ah, muito boa a tua ideia, cara. Não abandona a ideia, não. Toca a ficha. É uma boa. Bom, como eu disse, para que serve tudo isso? Quando a gente entende sentido e significado, a gente começa a buscar motivação dentro da gente. É o que a Maria disse para as colegas dela. Tá, vocês vão daqui para onde? Eu tive uma vez uma empregada lá no Rio de Janeiro que ela me disse que não queria mais trabalhar. Ela foi o primeiro emprego dela, foi comigo. Porque bastava para ela o dinheiro que o cigarro, do cigarro que o namorado dava. Olha que falta de ambição que tem uma pessoa dessa, né? Jovem e absolutamente dependente da figura masculina, tá? E se o cara acabasse com ela, ela fazer o quê? Viver de quê? De brisa, né? Então a gente tem que ter um pouco de ambição. A ambição não é ruim. A nossa ambição não pode ser tão grande a ponto de tirar dos outros. Não precisa, tem lugar para todo mundo. Mas é extremamente importante que a gente queira mais, porque se a gente não tiver um pouco de ambição, a gente tá nessa vida para quê? Só para pagar conta? Não, a gente quer ir para frente, né? E vocês estão mostrando isso no momento que vocês se inscreveram para fazer o ensino médio, e se Deus quiser, depois vão continuar estudando e vão para uma faculdade. Muitos colegas de vocês já foram, espero que vocês sigam o mesmo caminho. Bom, vamos lá. Aqui eu já falei, não preciso me repetir, eu acabo me adiantando demais nessas coisas, porque eu já conheço os meus textos. Assim, eu trouxe essa escola sociotécnica porque há muita confusão sobre motivação. Outro dia eu perguntei a vocês quem motiva quem, e aí vocês me disseram, o senhor consegue motivar a gente. E eu expliquei para vocês, olha, não é possível motivar vocês. Lembram disso? A motivação vem de dentro. Vocês é que conseguem essa motivação. E quem fez esse estudo foi essa escola sociotécnica lá em 1949 com uma mina de carvão. Eles queriam entender. Aqui eu conto com detalhes, eu não vou forçar a barra de vocês, mas o que acontecia? A mina trabalhava o dia inteiro. E eles tentaram fazer várias formas de aumentar a produtividade. E eles tentaram fazer competição entre as equipes, pagavam mais para quem produzia mais, até que eles entenderam que os mineiros trabalhavam melhor quando todos os turnos se ajudavam. Foi o que eu falei para vocês em relação ao Hospital das Higienizadoras. Então, a produção deixou de ser só de um turno, de todo. Como a mina tem várias etapas de trabalho, um turno se matava muito para fazer uma determinada etapa, para que o próximo turno que chegasse já pegasse adiantado o serviço, e aí corria, para que o próximo turno também pegasse bastante atividade já feita, e assim por diante. E o ganho era dividido por igual. Por quê? Porque quando você caía na produtividade, quando o seu turno caía na produtividade, os outros 2 turnos ou 3 turnos iam lá, show, companheiro, vocês estão trabalhando menos, o que está vendo aí? Vocês estão matando a gente está se matando vocês, não. É que nem aquelas corridas de 4 corredores, o revezamento, lembram? Que eles carregam um bastonete, um corre, aí passa o bastonete para o segundo, corre. Se cada um der o seu esforço, todos os 4 ganham. Se alguém der menos esforço, os 4 perdem. Essa foi a mesma ideia que eles aplicaram lá em Tavistock, e aí foi que entenderam que a motivação vem de dentro. E que, sobretudo, a motivação acontece quando eu estou com uma equipe de pessoas que entendem da mesma forma e se ajudam no trabalho. Isso serve de dica para vocês em relação ao curso, em relação aos estudos. Toda vez que vocês estiverem em dificuldade com alguma disciplina, tratem de se juntar e estudem coletivamente. Tem sempre alguém que é mais forte em alguma matéria e um deve ajudar o outro. Porque a melhor forma de aprender é ensinando. Eu só consigo ensinar aquilo que eu pensei e analisei. No momento que eu vou explicar para aquela pessoa, eu estou reforçando aquela matéria. Então, eu já estou estudando ao ensinar. E aí, eu sou bom em alguma matéria, o outro é bom em outra matéria, e a gente vai crescendo juntos. Tá? Não tem menor maneira de estudar. Meu doutorado e meu mestrado foi pensado dessa maneira. No meu mestrado, nós tínhamos mais colegas que eram parceiros, então foi muito mais gostoso de fazer. E do doutorado, lamentavelmente, dos 12, só 4 tinham essa filosofia, somos amigos até hoje, e a gente se troca muito material até hoje, porque não tem forma melhor de trabalhar que não seja coletivamente. Bom, do mineiro eu já falei para vocês. Ok, eu resumi. Ali está toda a história das minas, caso vocês queiram. Esse autor aqui, um autor francês chamado Dejour, ele fala muito, estuda muito sofrimento no trabalho, do quanto as pessoas sofrem por trabalhar, do quanto as pessoas não veem sentido em fazer alguma coisa.
E a gente entra nesse sofrimento quando a gente vê que não sobra salário, que a gente só paga a conta. Puxa, Sérgio, como é que eu vou fazer isso no Brasil com o salário miserável que me pagam? Não dá para sobrar, não. Eu sei que não dá para sobrar. Não tem a menor dúvida. Mas aí vocês pegam e fazem um curso que é gratuito, como esse aqui. Vocês podem fazer aquele monte de outros cursos gratuitos que eu mandei para vocês, para poder ir se qualificando, para poder sair daquela situação. Agora, ficar parado chorando no canto, do tipo, as coisas não deram certo para mim e não ir para frente, não vai acontecer nada. Vocês têm que buscar energia dentro de vocês, buscar força onde não achavam que não tinham mais, e entender que fundo de poço tem mola. Não tem nada mais abaixo do que fundo de poço. Quando a gente está embaixo, a gente vai crescendo, desde que a gente queira. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês tenham matérias mais nos outros semestres, que falem um pouco das empresas japonesas, em que todo mundo acha que nas empresas japonesas todo mundo é muito comprometido. Isso é cascata. Assim como no Brasil, lá fora eles também exploram a mão de obra. Na Coreia do Sul exploram mais ainda, tá? E o Japão, especificamente, ele é muito malvado com o seu povo por causa da sua tradição. Quando você não consegue produzir o suficiente, por motivos diversos, e você traz dinheiro para casa menos do que seu pai trazia, você passa vergonha, a família se envergonha de você, e não é incomum você se suicidar. Os estudantes, quando não conseguem entrar para uma faculdade de bom nível, não raro eles se matam. Vocês já devem ter visto o Monte Fuji, que é um monte branco, que é muito comum passar um trem na frente, que é o trem de grande velocidade lá deles, o trem bala. Esse Monte Fuji, os japoneses consideram um deus, então eles chamam de Fuji-san. San é senhor, senhor Fuji. Tem um bosque em volta, eu já fui lá, tá? Por isso que eu tô falando. Tem um bosque em volta e cheio de placas em japonês e inglês dizendo para a pessoa não se matar. O mais comum é você encontrar alguém pendurado lá numa daquelas árvores, enforcado, porque ele, de alguma forma, desgostou a família. E é por isso que eu trago para vocês umas palavrinhas importantes para vocês aprenderem. Aqui, ó. Gemba. Gemba é um nome que se usa principalmente nas indústrias, que usam o toyotismo como base, que é o local de trabalho. É ali que você, na unidade de produção, tem que discutir incansavelmente até descobrir por que algum processo está falhando. E se você descobrir, sabe quanto que você ganha mais por isso? Nada. É o teu conhecimento sendo explorado. O que você, na melhor das hipóteses, consegue garantir é a manutenção do seu emprego, mas todo o benefício que você gerou para a indústria, você não tem. E aí, existe uma outra palavra que é terrível. Se vocês botarem essa palavra na internet, vocês vão ver fotos, que é karoshi. Karoshi é trabalhar até morrer. Não é incomum no Japão as pessoas saírem do trabalho, irem para o metrô e caírem exaustas e morrerem, infartam. Isso quando não infartam sobre a própria mesa de trabalho. E isto não é considerado uma coisa ruim no Japão. Eles entendem que o camarada deu o seu máximo, é um herói. Olha que coisa mais maluca. O cara morrer de tanto trabalhar. Não tem lógica, né? E a Hyundai e a Toyota, vocês já viram carros da Hyundai, não viram, na rua? São mais bonitinhos que os da Toyota, né? O que aconteceu? Em 1997, a Hyundai era uma empresa menor do que a Toyota e ela resolveu adotar o sistema Toyota de produção. O que é o sistema Toyota de produção? Um funcionário, um sujeito humilde, trabalha na linha de produção e a qualquer tempo, toda vez que ele vira uma falha numa peça que ele esteja produzindo, ele para a produção. Todos os demais que fazem aquela mesma peça nas outras linhas de produção vão lá, se reúnem junto com o supervisor e vão discutir, às vezes, por 6 ou 8 horas, até entender qual foi o problema que gerou aquilo. Tá, e os outros que não estão trabalhando, que é para a linha de produção. Eles ficam fazendo manutenção da própria máquina, regulando a máquina, então eles não precisam fazer paradas de tempos em tempos, porque toda vez que dá uma parada dessa, eles já aproveitam e já regulam com certa máquina. Bom, isso é legal porque você produz melhor, não tem desperdício, o produto sai mais barato e como o funcionário não ganha mais por isso, como já havia comentado com vocês, eu tenho um lucro maior por automóvel produzido. E a Hyundai quis botar esse modelo lá na Hyundai, que fica na Coreia. Pois é, em 97 deu uma crise na Ásia
E várias firmas da Coreia e do Japão mandaram muitos funcionários embora. 3 anos depois, quando a crise passou, desculpe estar me mexendo, é porque como eu operei o joelho, eu não consigo ficar muito tempo na mesma posição, tá? Por isso que eu me movimentando. Quando a crise passou, eles quiseram voltar ao sistema atual de produção e recontratar aqueles funcionários que eles haviam demitidos. E aí os sul-coreanos disseram assim, não, aquele sistema lá, a gente não ia ganhar nada mais, mas agora, quando teve a crise, em vez de vocês se preocuparem com a gente, que a gente tem que dar comida para a nossa família, vocês mandaram a gente embora. Vocês querem botar o sistema Toyota de produção? Pode botar, mas aí tem que pagar mais a gente. Aí o sistema Toyota perdeu sentido, porque o sistema Toyota não está baseado em dar mais salário para o funcionário, mas é em fazer com que ele se comprometa mais com o trabalho. Aí eles enlouqueceram. O que a gente vai fazer agora, né? Estamos implantando já gastamos dinheiro botando o sistema Toyota. Aí uma meia dúzia de malucos lá disseram o seguinte, não, vamos substituir o homem, todos os homens aqui por robôs. Então hoje a fábrica da Hyundai é totalmente automatizada. Os poucos homens que tem são só para apertar parafuso de máquina, regular a máquina, botar óleo na máquina. Boa parte dos funcionários foi demitida e foi recontratada como terceiros, ou seja, eles foram demitidos com salário de 1.000 e voltaram ganhando 500, trabalhando ao lado de outros que nunca mais tiveram aumento. O que aconteceu com essas pessoas? Alguém sabe? Aumentou o nível de suicídio na Coreia do Sul em 300%. Porque como as pessoas não conseguiam mais dar a mesma qualidade de vida que tinham quando eram filhos dos seus pais, e as suas famílias estavam perdendo renda, eles começaram a ficar com desgosto, com vergonha da família e começaram a se matar. Então, pessoal, trabalho é importante, mas família também é. E a gente tem que saber dosar essas coisas, e as empresas que não fazem isso não são empresas dignas de ter a gente. Neste momento, é o que há, mas não vai ficar sempre assim. Quando puderem, procurem uma empresa onde vocês são respeitados e que respeitem a sua vida pessoal. Aqui estão algumas das muitas referências que eu pesquisei para fazer esse trabalho. E na continuidade, é muito ligeiro, a gente vai terminar provavelmente um pouquinho antes, tá? Eu queria passar para vocês algumas relações de trabalho que estão acontecendo no mundo de hoje, para que vocês não se surpreendam se é que já não sabem, tá? Eu tenho um aumento de trabalho feminino em relação a 10 anos atrás, porque, primeiro, as mulheres, de um modo geral, viraram chefes de família, os homens abandonam o lar e elas é que assumem. Segundo, porque também boa parcela dos homens acaba perdendo o emprego e a mulher vai para o mercado de trabalho, que é uma forma de ajudar a renda familiar. Cada vez mais eu tenho jovens porque não têm experiência e idosos porque já estão com idade e não conseguem render a mesma coisa fora do mercado de trabalho. Trabalho precarizado é aquele que eu trabalho poucas horas por semana. Desde 17 de novembro de 2017, eu acho até que já comentei isso com vocês, foi feita uma reforma trabalhista no Brasil, no governo Temer, em que permite que eu, empresa, tenha um funcionário contratado com carteira de trabalho, em que eu avise a ele com 72 horas de antecedência no mínimo, de que eu vou precisar dele 4 horas na quarta-feira e 3 horas no sábado, por exemplo. Quantas horas de trabalho ele vai ganhar naquela semana? Essas 7 horas que eu chamei. Se eu chamar ele para trabalhar 10 horas, ele vai ganhar 10 horas. E o resto do tempo, ele não ganha? Não. Ele não fecha nenhum salário mínimo no mês. E, em geral, ele é disputado por outras empresas para trabalhar nesses mesmos dias e horários, porque é onde tem o cliente. Então, restaurante, por exemplo, se eu sou garçom e trabalho de forma precarizada, a tendência é que os restaurantes me queiram na sexta e no sábado. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, nos restos dos dias da semana, eu vou ter que fazer qualquer outra coisa, mas não vou conseguir ganhar. E como é que eu faço para me aposentar? Não consigo, porque eu não consigo juntar dinheiro suficiente para pagar a minha aposentadoria. Isso é um fato. Também boa parte das empresas hoje no Brasil estão contratando pessoas, indústrias grandes, não estou falando de empresa pequenininha, sem assinar carteira de trabalho. E por que as pessoas aceitam? Porque elas sabem que, bem ou mal, elas têm comida na mesa. E essa situação vai permanecer por muito tempo, porque a fiscalização do trabalho acabou no Brasil com o governo atual. Temos o episódio da terceirização. Terceirização é quando eu contrato terceiros para fazer uma atividade que antes meus funcionários próprios faziam. Quarteirização é quando você terceiriza uma atividade e essa empresa para quem eu terceirizei vende aquilo para uma outra empresa. Exemplo, eu preciso de 1.000 pãezinhos na minha firma todo dia.
Aí eu vou, em vez de produzir esses pãezinhos, eu contrato uma padaria, eu terceirizo para essa padaria produzir 1.000 pãezinhos. Ela ganha a concorrência de produzir 1.000 pãezinhos. Só que ela já produz pão pra caramba, ela não tem mais condição de produzir mais 1.000. Aí ela pega uma padaria menor e quarteiriza a produção de pãezinhos, e aquela outra padaria pequenininha é que vai, de fato, fabricar os 1.000. Eu vou pagar um percentual para aquela padaria terceirizada, que, por sua vez, vai pagar um menorzinho para a quarteirizada. Qual é o problema? Cada vez mais se perde a relação entre funcionário que produz e a firma que vende o serviço. Isso é muito grave, porque você vai perdendo qualidade no final das contas. Cada vez nós temos mais home office, e home office não é esse home office que nós temos aí hoje em dia, em que você está com filhos dentro de casa. Home office é aquele que você está em casa, trabalhando em casa, num espaço reservado para aquilo, com silêncio adequado, enquanto filhos estão na escola. Cada vez mais nós temos a necessidade de ter um sindicato representativo. O sindicato acabou com a história da reforma trabalhista. Nós não temos mais quem brigue por nós. E a própria justiça do trabalho hoje está em crise, porque a reforma trabalhista está escrita de um jeito e os juízes acabam votando de outra maneira. Então as decisões vão se prolongando e a gente não sabe nunca o que vai acontecer com a gente. E empregabilidade? O que é o tal do empregabilidade? É um conceito que eu gosto de dar para vocês, porque quanto mais cursos eu tiver, quanto mais desafios eu aceitar dentro da empresa, mais eu sei fazer coisas diferentes. Puxa, mas aí eu vou estar trabalhando cada vez mais e não ganhando mais por isso? Cada vez mais a gente ganha espaço lateral cresce lateralmente dentro da empresa e não cresce na hierarquia. Mas quanto mais coisas eu souber fazer, mais chance eu tenho daquela empresa precisar muito de mim, porque onde eu faço sozinho, vão precisar contratar 2. E quanto mais eu fizer e fizer bem, mais outras empresas vão ficar de olho em mim e vão me querer. Então eu aumento a minha empregabilidade. Pensem nisso, tá? Outra coisa extremamente importante que as empresas têm que começar a repensar é a forma de selecionar. Quanto mais eu seleciono a pessoa adequada para aquele tipo de atividade, mais chance eu tenho de manter esse empregado de forma permanente. Como é que eu fazia minhas seleções lá? Eu sempre trazia o chefe do setor e trazia um funcionário operacional do setor. Eu tinha manutenção, eu tinha recepção, eu tinha copa, tinha cozinha, tinha higienização e tinha manutenção, que eu já falei. Eu sempre trazia uma dessas pessoas. E as que eu mais me divertia era quando tinha a higienização. O que as minhas colegas lá da higienização faziam com a candidata? Tu já fez faxina? Já. Inclusive eu fazia faxina para minha avó, que estava doente e tal, eu que cuidava dela. Tá, mas você sabe que cocô de parede é uma coisa, cocô de gente estranha é outra, né? Aí os olhos começavam a crescer. Aí uma delas era mais engraçada, ela dizia, sabe como é que é o banheiro do SUS de manhã? O banheiro do SUS é coletivo. Você sabia que o banheiro do SUS é coletivo? São vários quartos que usam o mesmo banheiro. Como eles tomam muito antibiótico, eles ficam com diarreia. Como eles não querem sentar na privada, porque todo mundo senta naquela privada, eles ficam de cócoras, sem encostar. Só que quando eles fazem cocô, espirra para tudo quanto é lado. Então eu, às 7 horas, quando chego, minha amiga, eu tenho que limpar aquele cocô que está até o teto do banheiro. Vai ter coragem? A gente já sabia se a pessoa ia ter estômago ou não para atividade, porque quando elas falavam essa coisa com tanta minúcia, com tanto detalhe, o rosto da candidata virava para o lado de nojo. Quando virava para o lado de nojo, essa não vai aguentar. E assim foram com os outros todos, de manutenção, idem. A gente precisava de gente que entrasse, treinasse e ficasse, né? A gente não queria ter toda hora a gente entrando e saindo. Outra coisa, nós temos, então, do jeito que eu falei para vocês, vários tipos de trabalhos diferentes, e especificamente hoje, o que se mais tem é o trabalho parcial, esse part-time, ou o horário flexível, que é o sonho de todo mundo, que é eu poder trabalhar, por exemplo, na segunda e na terça, 12 horas seguidas e não ter que trabalhar na quarta. Tem gente que faz assim? Sim. Por exemplo, o pessoal que cuida de programação de computadores, esses caras às vezes trabalham 2 ou 3 dias seguidos sem parar, porque eles precisam fazer a entrega de um determinado projeto. E às vezes passam 1, 2 dias sem aparecer na empresa. Tudo certo. Eles trabalham por projeto. Cada vez mais, mesmo profissões qualificadas, vão trabalhar por projeto.
essa nossa ideia de que a gente vai ficar num emprego 30 anos, isso vai acabar. Isso foi no tempo dos meus pais. Já no meu tempo já não é assim. A gente vai aprender uma atividade bem, vai trabalhar por aquele projeto, depois vamos trabalhar por outro projeto e assim por diante. E a cada 12 anos eu vou ter que estar renovado, porque aquilo que eu sabia fazer vai estar obsoleto e eu vou precisar fazer novas coisas. A gente não vai mais parar de estudar, nunca mais. Eu gosto de falar essa frase aqui, eu sei que às vezes choca, porque eu já vi colegas ficarem chocados. Quem trabalha em empresa privada é um eterno desempregado. Ah, Sérgio, você está dizendo então para a gente fazer concurso? Não, não é isso. É que a gente tem que ter a noção de se a gente quiser crescer na empresa, a gente vai ter que meter as caras. E às vezes em meter as caras a gente pode até errar, mas errar com a intenção de acertar. O problema é quando a gente entra na empresa, se acovarda e não quer aparecer, para não acontecer nada com a gente, mas não acontece nada mesmo. Eu primeiro vou ser o primeiro a ser descartado, quando tiver que ser descartado, porque eu não faço nada a mais do que o normal. E se eu fizer a mais do que o normal, eu posso ter uma chance de errar. Vai. E aí, se a pessoa que é teu chefe entender que você errou tentando acertar, fantástico. Você só vai crescer. O problema são aqueles, não, eu não, só faço o que meu chefe mandar. Não, e aconteceu, não, tem que esperar o chefe chegar. Gente, esse tipo de gente, na maioria das empresas, não tem mais futuro. Porque não tem mais quase chefe. Você tem que aprender a resolver as coisas e à medida que vocês vão resolvendo as coisas, vocês vão crescendo da empresa. Não tem outro caminho, gente. Pessoal, a partir da próxima aula, dia 28, nós vamos estudar um tema extremamente importante, que é cultura organizacional. Por que ele é importante? Porque eu vou ensinar vocês a detectar se aquela empresa gosta de gente ou não gosta de gente. Se ela trata a gente como ser humano, se ela trata a gente como número. Eu vou dar várias dicas para que nas entrevistas de emprego vocês já consigam sacar aonde vocês estão entrando. E por que é importante sacar? Porque isso vai determinar a postura que vocês vão ter dentro da empresa. Tá? Tranquilos? Tudo bem? Alguma dúvida que eu possa matar? Tudo bem, Suzana. Então tá. E demais, meninas? Tudo bem. Então tá. Tudo tranquilo, senhor. Bom demais. Então até a semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para vocês e boas aulas aí, tá? Obrigada, igualmente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, senhor. Boa noite, querido. Até mais. Tchau, meu amor.